Olá, eu sou o Ivo, sou videógrafo de casamentos na Vanessa e Filmes. Gostamos de contar histórias, por isso o som é uma parte muito importante dos nossos filmes. Fizemos um vídeo recentemente onde falamos de algumas das técnicas e equipamento que utilizamos no dia do casamento para captar o áudio perfeito. Uma boa gravação é meio caminho andado para termos um bom resultado. Mas há toda uma parte de pós-produção que não pode ser descuidada. Neste vídeo vou utilizar o Premiere e o Audition da Adobe, mas estas ferramentas podem ser utilizadas em qualquer software. A primeira coisa que eu faço com os nossos clipes de áudio é limpá-las de qualquer frequência ou outros ruídos indesejáveis. Por isso, o meu primeiro passo é o Noise Reduction. Há muitas ferramentas de Noise Reduction para o áudio, algumas mais inteligentes que outras ou com mais funcionalidades, mas o Noise Reduction básico do Audition funciona perfeitamente. A funcionalidade base de um plugin de Noise Reduction assenta na identificação e seleção de uma porção de ruído nos nossos ficheiros, ensiná-la ao plugin e depois processar o efeito no resto do clipe. O plugin vai identificar aquelas frequências e padrões indesejados e removê-los do resto do ficheiro. Eu prefiro não abusar no Noise Reduction e manter a intensidade do efeito em valores moderados e subtis, para não introduzir artefactos no áudio. Mais à frente, vamos ver outra forma de reduzir o ruído nos nossos ficheiros. Quando estou a trabalhar com ficheiros de voz, como leituras, discursos ou votos, o segundo passo costuma ser a compressão. Vamos imaginar o seguinte cenário. Um convidado segura o microfone e enquanto fala vai aproximando ou afastando o microfone, ou fala mais baixo e depois fala mais alto. Okay, I have a lot of things to say, but I'm not going to go as long as Sergio because I had my song which didn't go well, so I'm not really happy about that. Joe, you're supposed to cheer, right? Como o nome indica, um compressor serve para comprimir a gama dinâmica, ou seja, diminuir a diferença entre o som mais forte e o som mais fraco. Quando se fala em comprimir a gama dinâmica, significa que uma diferença sonora de 20 decibéis vai ser reproduzida com uma diferença inferior, mediante o nível de compressão que aplicarmos. Okay, I have a lot of things to say, but I'm not going to go as long as Sergio because I had my song which didn't go well, so I'm not really happy about that. Joe, you're supposed to cheer, right? Os compressores têm normalmente 5 parâmetros essenciais: Threshold, Ratio, Gain, Attack Time e Release Time. O Threshold indica o ponto a partir do qual o compressor começa a comprimir. O Ratio indica a quantidade de compressão a utilizar e representa-se por um X para 1. Por exemplo, 1 para 1 representa sem compressão, 2 para 1 significa alguma compressão e 20 para 1 significa muita compressão. Como o sinal comprimido tem uma intensidade menor, o Gain serve para compensar essa diminuição. O Attack Time e o Release Time controlam o tempo que o compressor demora a arrancar e a parar, respectivamente. Sergio because I had my song which didn't go well, so I'm not really happy about that. Joe, you're supposed to cheer, right? Okay, I have a lot of things to say, but I'm not going to go as long as Sergio because I had my song which didn't go well, so I'm not really happy about that. Joe, you're supposed to cheer, right? Okay, I have a lot of... Pessoalmente, eu gosto de ter um ataque imediato, de forma a que quando aumentar o ganho, isso não vá distorcer o meu sinal em nenhum momento. Eu prometi outra forma de controlar o ruído nos nossos ficheiros, e isso está diretamente relacionado com a ferramenta que vou falar a seguir, o Noise Gate. Como o nome indica, um Noise Gate serve para deixar passar, ou não, um determinado sinal. Durante um discurso, por exemplo, um Noise Gate bem configurado vai remover as respirações do orador, o som dos talheres e dos pratos porque o catering decidiu que aquele era o melhor momento para levantar a mesa, ou vai remover o som das folhas de papel onde estava escrito o discurso. Para configurar um gate, são usados na maioria dos casos 3 parâmetros: Threshold, Attack e Release. Estes parâmetros têm o mesmo nome e seguem mais ou menos a mesma lógica dos parâmetros que vimos no compressor. O Threshold indica o nível necessário para ativar o gate. Quando o som da entrada ultrapassar aquele valor, então o gate permite que esse som passe à saída. Quando é inferior, o gate vai bloquear. O Attack e o Release devem ser configurados com cuidado. Um attack muito rápido e podemos perder transientes e sílabas iniciais nas palavras. E um release muito lento pode fazer com que o gate fique sempre aberto, deixando então de fazer sentido. Deste-me todo o teu apoio em seguir os meus sonhos. Deste-me todo o teu apoio em seguir os meus sonhos. Deste-me todo o teu apoio em seguir os meus sonhos. Deste-me todo o teu apoio em seguir os meus sonhos. Deste-me todo o teu apoio em seguir os meus sonhos. Deste-me todo o teu apoio em seguir os meus sonhos, mesmo sabendo que não era o caminho mais fácil e que isso iria trazer novos desafios à nossa relação.
Deste-me todo o teu apoio em seguir os meus sonhos, mesmo sabendo que não era o caminho mais fácil e que isso iria trazer novos desafios à nossa relação. O próximo processo dinâmico que vou falar é utilizado principalmente na masterização final do filme. Eu costumo utilizar este efeito na faixa master do Premiere para impedir que haja algum som perdido no meio do filme que vá depois picar os meus níveis. Estou a falar de um limitador e a sua utilização é muito semelhante ao noise gate. Este processo tem como objetivo, e tal como o nome indica, limitar o sinal de saída e impedir que a intensidade ultrapasse um certo valor. Eu costumo colocar o limitador um pouquinho abaixo do zero, normalmente nos 0.5 negativos. Eu tento ao máximo ter cuidado com a minha mistura, mas às vezes há pequenos picos que acontecem numa fração de segundo e prefiro nessas situações aplicar um limitador à pista master do que ajustar os níveis de todos os clipes, podendo assim desequilibrar a minha mistura. Uma situação com que nós videógrafos nos deparamos muito frequentemente é ficarmos com o som do obturador do fotógrafo gravado no nosso áudio. Isto acontece frequentemente em cerimónias religiosas, no momento da troca das alianças, em que o momento é importante para o fotógrafo, mas o áudio também é importante para nós. Felizmente esta situação tem uma solução razoavelmente fácil. Passamos o nosso clipe de áudio para o Audition, garantimos que temos o Spectral Frequency Display ativo e vamos conseguir identificar muito facilmente e de forma visual o som do obturador. Dias da nossa vida. Fazemos uma seleção, vamos a Effects e escolhemos a opção Auto Heal Selection, ou com o atalho Ctrl+U. Isto costuma resultar bem, mesmo por cima das vozes e não só com o obturador. Dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Há algumas técnicas que utilizo com menos frequência, mas que também merecem uma menção honrosa neste vídeo. Uma delas é o de-essing, que serve para remover sibilâncias na gravação. Uma sibilância é uma pequena distorção que acontece com o som S. Os homens e as mulheres sibilam em frequências diferentes, mas normalmente os presets do plugin costumam ser suficientes para ter um bom resultado. A outra é um filtro high-pass na equalização. Basicamente, como o nome indica, este filtro permite passar apenas as frequências acima do valor que nós definimos, bloqueando as frequências mais baixas. Isto pode ser útil para reduzir o som do vento que se introduza na nossa gravação ou para retirar o rumble do manuseamento do microfone nas mãos do orador. Quase todos os gravadores e microfones já têm uma opção que permita fazer o high-pass no momento da captação. Ainda dentro da equalização, uma técnica muito útil é a atenuação na música de fundo das frequências concorrentes com as frequências da voz que queremos colocar por cima. Isto vai criar uma cama para que a voz ganhe mais força. May you always respect the diversity of humankind. With this ring, you are made holy to me. For I love you as my soul. May you appreciate and complement each other's differences. You are now my wife. You are now my husband. A última técnica que merece uma menção honrosa é o de-humming. O de-humming permite selecionar uma frequência específica e removê-la ou atenuá-la em todo o ficheiro. É útil para remover interferências eletromagnéticas que se introduzem nas nossas gravações, principalmente em locais com instalações elétricas antigas ou defeituosas. Que este seja um casamento que faz um lar, onde ninguém é um estranho, e nunca se esquecerem de ser o parceiro. Para evitar estas situações, eu recomendo a utilização dos splitters que mostrei no vídeo onde falamos do nosso equipamento, porque tem os interruptores de ground lift que eliminam este problema logo na gravação. E pronto, estas são as técnicas de pós-produção áudio essenciais que nós utilizamos nos nossos filmes. Muito obrigado por assistirem, subscrevam o nosso canal e se tiverem alguma questão ou sugestão, deixem nos comentários. Muito obrigado e até uma próxima.